Muito bem, galerinha, estamos de volta então falando de regras de acentuação que agora não tem mais a ver com a classificação da palavra, né? Em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Agora eu trago para vocês então a regra do acento diferencial ou dos acentos diferenciais. Sem sombra de dúvida, doutores, a regra mais importante acerca dos acentos diferenciais, ela diz respeito a verbos que podem ser conjugados e que têm uma variação na terceira do plural. Então vejam bem, esse acento vai aparecer no verbo, não é porque a palavra é oxítona, porque a palavra é paroxítona, porque a palavra é um verbo, porque é um hiato, não. Esse acento vai aparecer em determinadas formas verbais, com qual objetivo? Diferenciar essas formas verbais, com o objetivo de indicar que essas formas verbais estão flexionadas na terceira pessoa do plural. Então, é um acento diferencial que vai aparecer só na terceira pessoa do plural para indicar exatamente que a conjugação desse verbo está na terceira do plural. Isso por quê, professora? Porque a conjugação dele na terceira do singular vai ser a mesma. A pronúncia vai ser a mesma. Então, como é que você vai saber que eu tenho, por exemplo, eu falo verbo tem. Aí eu pergunto pra você, gente, o verbo tem, ele tá na terceira do singular ou ele está na terceira do plural? Não tem como você saber essa resposta. A única maneira, claro, se eu tenho um contexto, né, ele tem ou eles têm, aí tudo bem, eu tenho um contexto que me indica que aquele verbo está se referindo à terceira pessoa do singular ou então que aquele verbo está se referindo à terceira pessoa do plural. Mas e se eu não tenho esse contexto? E ainda, como fica a grafia desses verbos? Eu teria duas palavras iguais na pronúncia e na grafia? Será que isso não ia gerar uma confusão na minha mente? Certamente isso ia gerar uma confusão e ia prejudicar a semântica, a correta interpretação, a correta compreensão daquilo que eu estou passando para o meu receptor. Sendo assim, então, vocês vão sempre memorizar o seguinte: diante dos verbos ter, tá? De ter, possuir, posse, ok? E também o verbo vir. Galera, o verbo vir. Aquele verbo que indica movimento. Não tô falando verbo ver, não, tá? O verbo ver é o olhar. O verbo vir é o verbo de indicar movimento. Alguém vai se movimentar, alguém vai se destinar a algum lugar, ok? Então, diante desses verbos ter, vir e dos derivados, porque vamos lá, o verbo original é o verbo ter, né? Mas e o verbo deter? Ele detém muito poder. Então, ele é derivado do verbo ter. Vale lembrar que o verbo é derivado quando é acrescido a ele um verbo ou uma palavra. Quando é acrescido a este verbo ou a esta palavra, um prefixo, né? Ou um sufixo, enfim, ou um outro radical, enfim. Mas a palavra primitiva é o verbo ter. Mas aí você tem os derivados, o verbo conter, o verbo deter, o verbo reter. Então, para os verbos ter e todos os seus derivados, bem como para o verbo vir e todos os seus derivados, com vir, né? Além, é o derivado do verbo vir, a regra vai ser a mesma. Qual é a regra, professora? Existirá um acento diferencial que vai aplicar-se na terceira pessoa do plural destes verbos, ok? Para quê, professora? Para diferenciar da terceira pessoa do singular. Vamos dar uma olhada, então, como é que esse comportamento se dá. Olha só, galera, vai memorizar verbo ter, verbo vir, derivados de todos eles. E atenção, o acento diferencial você vai colocar um acento circunflexo na terceira pessoa do plural destes verbos. O objetivo desse acento é exatamente a diferenciação. Então, você pode afirmar que este acento circunflexo, ele é chamado pela língua portuguesa de acento diferencial. Ele é chamado de acento diferencial, ok? Agora, detalhe, ele só aparece na terceira pessoa do plural. Então, olha só, ele tem na terceira do singular, eles têm. Eu posso afirmar, veja bem, tem sem acento, barra, tem com acento. Eu posso afirmar agora, mesmo sem contexto, mesmo sem nenhum pronome associado a este verbo, eu posso afirmar que a primeira palavra é este verbo conjugado na terceira do singular e a segunda palavra é este verbo conjugado na terceira do plural.
Por quê, professora? Porque eu tenho um acento circunflexo na terceira do plural. Este é o acento diferencial. Então, doutores, tem e tem, contém e contém, retém e retém, advém, advém, intervém e intervém. Agora, detalhe, galera. Aqui, então, olha, nós temos todos esses acentos desse lado aqui. Aqui nós temos estes acentos diferenciais. Agora, observe a sua tela. O que estes outros acentos estão fazendo aqui? Olha lá. Isso é um acento, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Ah, professora, é um acento diferencial. Diferencial, meu filho? É, professora. Mas diferencial o quê? Pra mostrar que tá na terceira do singular. Tá maluco? Não tem isso não, galera. Cuidado para não fazer confusão. O acento ele só vai ser diferencial quando for o acento da terceira do plural. Plural, escreve em caps lock. Da terceira do plural. Na terceira do singular não tem acento diferencial. Professora, mas eu estou vendo o acento. Que bom. Tá boa a sua visão. Agora, detalhe. O acento da terceira pessoa do singular, que você está vendo em algumas formas verbais, você não está vendo em todas, ele não tem esse motivo de ser um acento diferencial, vale dizer, de diferenciar essa forma verbal terceira do singular. Mas é claro que ele tem um motivo. Qual é o motivo, galera? Vamos relembrar? Olha lá na nossa tela. O nosso motivo, doutores, é muito simples. Se vocês observarem estes verbos aqui, todos, claro, né, a exceção do primeiro, do tem, que é uma monossílaba. Olha aqui, ó. Contém, retém, advém e intervém. Todas essas palavras aqui são o quê? A sílaba tônica delas é essa aqui, ó. Contém, retém, advém e intervém. Todas essas palavras aqui têm em comum o quê? O fato de a sílaba mais forte estar posicionada na última posição, logo, essas palavras são oxítonas. E aí, estas oxítonas, elas são oxítonas terminadas em EM, galera. Lembra que eu falei para vocês? Tem que lembrar dessa regrinha, né? As oxítonas terminadas em EM são acentuadas, assim como as oxítonas terminadas em ENS. Então, em que pese estas palavras serem verbos, isto é uma mera coincidência. Por quê? Porque eu posso acrescentar aqui a palavra também, que não é verbo, mas recebe o acento agudo no E, pelo mesmo motivo de todos estes verbos aqui. Oxítonas terminadas em EM. Mas era ou não era para já terem feito uma questão linda, né? Afirmando o seguinte, fica a dica aí, ó, examinador do SESP que está assistindo a nossa aula, porque eles assistem, a gente acha que não, mas eles assistem. Olha aqui, imagina um item assim, brilhante, hein? As palavras contém, com acento agudo, e contém, com acento circunflexo, são acentuadas pelo mesmo motivo. Você marcaria certo ou errado? O item está errado. A palavra contém, com acento agudo, é acentuada porque ela é uma oxítona terminada em EM. Contém, também, porém, retém, advém, todos os outros entes que você quiser inventar aí. A palavra contém com acento circunflexo, ela é acentuada porque é um verbo derivado do verbo ter conjugado na terceira pessoa do plural, portanto ela tem um acento diferencial. Mas a galera não ia andar na corda bamba? Imagine você se deparando com esse item. As palavras contém com acento agudo e contém com acento circunflexo recebem acento pela mesma regra gramatical. Pô, o aluno olhar para aquilo, sim, sim, né? Sim, sim, não. Não, não, tá? Contém oxítona terminada em AM, no agudo, contém no acento circunflexo, acento diferencial presente tão somente nos verbos ter, vir e derivados, quando conjugados na terceira pessoa do plural. Eis o motivo. Então, são motivos diferentes. Dá uma olhada para o nosso slide para a gente fechar. Então, estes verbos aqui não tem nada a ver com o fato de eles serem verbos, tá? Esse acento aqui não tem nada a ver com verbo. Esse acento aqui ele é proveniente de essas palavras serem oxítonas e
serem terminadas em EM. Por isso mesmo que eu posso acrescentar aqui, ó, a palavra também. Não é verbo e é acentuada por este mesmo motivo. Agora, do lado direito da sua tela, tô fazendo aqui essa obra de arte, aqui sim, estes acentos são diferenciais em virtude de tratar-se, né, do verbo ter, do verbo vir e suas formas derivadas conjugadas na terceira pessoa do plural. Portanto, doutores, essa regra é extremamente importante. Preciso que você memorize essa regra, porque cai bastante em prova, tá? Vou falar de uma outra regrinha que também é um acento diferencial, pode aparecer. Muitos acentos diferenciais caíram também com a reforma ortográfica, mas tem um aqui que ficou. Sabe o verbo por? Esse verbo ainda tem acento, para diferenciar da preposição por. Galera, o acento diferencial, ele acontece quando eu tenho palavras que têm a mesma pronúncia, a mesma grafia. E aí eu só conseguiria diferenciá-las em virtude do contexto. Em algumas situações, como não existe acento, de fato eu só vou poder diferenciar essas palavras em virtude do contexto. No entanto, existem algumas situações em que há um acento específico para isso, então além do contexto, você também vai ter que diferenciar essas palavras pela marca, né, gramatical, pelo acento gráfico que tem cada uma dessas palavras. E aí vale a pena então a gente anotar a palavra por preposição. Eu vou por aí. Tá? Por onde você anda, essa palavra por preposição, ela não tem acento, tá? E essa palavra por aqui, verbo, aí eu tenho acento. E aí vale lembrar que este acento aqui do verbo por é um acento diferencial. Qual é o motivo, professora, dessa regra? É um acento diferencial. Não é a palavra ser monossílaba terminada em R, não é isso, tá? Não é o fato de a palavra ser verbo, não é nada disso. É o fato de existir na língua portuguesa uma outra palavra que é grafada exatamente como ela, que tem exatamente a mesma pronúncia. Então, existem alguns casos em que os acentos são também utilizados para diferenciar estas palavras. Sempre, professora? Claro que não. Se eu digo a você a palavra manga, você vai pensar em quê? Em várias coisas. Você pode pensar na manga da camisa, você pode pensar na manga fruta. São palavras iguais, uma é um substantivo, né, que se refere à vestimenta, o outro é um substantivo que dá nome ao fruto, porém, são escritas da mesma forma e não tem acento para diferenciar. Se não tem acento para diferenciar, aí nesse caso só resta o contexto. Então cuidado também, porque o acento diferencial ele é a exceção da exceção. Ele não está presente em todas essas situações que eu acabei de narrar para vocês, quais sejam situações em que nós temos duas palavras escritas exatamente da mesma forma, pronunciadas exatamente da mesma forma e por isso mesmo podem gerar uma confusão semântica. Sim, em alguns casos, se você vir o acento, beleza. Eu já sei aqui que se me aparece a palavra por com acento, não preciso de contexto, eu sei que aquela palavra é um verbo. Mas em algumas situações isso não acontece, e aí, claro, você tem que de fato se valer do contexto tão somente. Mas é tranquilo, tá, gente? Só para dizer para vocês que o acento diferencial, ele não salva-nos de todas as semelhanças semânticas, ele não nos salva de todas as semelhanças gráficas e fonéticas de uma série de palavras aí que nós temos na língua portuguesa. Ok, galera? Beleza, então? Então, acento diferencial, o que mais cai na sua prova, fatalmente, vai ser esse acento diferencial aí do verbo, joia? E esse acento da preposição. Beleza, galera? Agora, teve um até que caiu da reforma, na reforma, né, proveniente da reforma, esse eu vou falar. É o acento forma, né? O acento forma, que era para diferenciar do verbo, né, forma, esse acento caiu, tá? Não tenho mais aquele acento circunflexo na palavra, nem vou colocar aqui no nosso material, porque não é objeto também de cobrança aí na sua prova. Acento diferencial para sua prova, leve os acentos que eu coloquei, esse acento dos verbos, tá? E esse acento aí do por, que é o acento diferencial desse verbo, joia? Detalhe, galera, você já ouviu falar, né? Porque eu coloquei aqui para vocês, no nosso material, eu coloquei o quê? Eu coloquei os acentos diferenciais dos verbos na terceira do plural, então você já sabe que o verbo contém, ele tem acento, joia?
Antes da reforma, esse verbo aqui, ó, não é esse verbo aqui não. Esse verbo aqui, ó, vem, tinha acento, né? E você acabou de estudar comigo que o verbo contém também tem acento. Qual é a semelhança? Os dois verbos estão conjugados na terceira do plural. Tá? Isso aqui antes da reforma. Professora, e com a reforma? O que aconteceu? Esse acento aqui se mantém, que é o acento do contém, acento diferencial, já expliquei, verbo ter, verbo conter, derivado do verbo ter, conjugado na terceira do plural. Professora, e por que eu tinha o acento nesse verbo vem aqui? Galera, o acento desse verbo não tinha nada a ver com o acento do verbo contém. O acento que antes da reforma estava presente no verbo vem, conjugado na terceira pessoa do plural, era um acento que vinha da regra da duplicação do E, né? Formando hiato. Eles veem. Então, esse E duplicado, ele tinha um acento. Com a reforma, acabou. Tá? Com a reforma, acabou. Então, agora, esse verbo aqui não tem mais acento. Ele continua sendo conjugado na terceira pessoa do plural, porém o motivo dele era o EE formando hiato. Esse acento aqui caiu depois da nossa reforma, ok? Eu vou voltar a falar dessa regrinha do vem para compará-lo com o hiato. Por enquanto eu quis deixar nesse bloquinho aqui só para a gente comparar o verbo vem com o verbo contém, lembrando que, em que pese os dois verbos estarem conjugados na terceira do plural, o motivo dessa regra de acentuação é completamente diferente e que, em relação ao verbo contém, essa regra se manteve, em relação ao hiato EE, essa regra não se manteve depois da nossa reforma. Tudo bem, queridos? Vamos então agora finalizar o nosso bloco. No próximo a gente continua com as considerações finais a respeito das regras de acentuação. Vamos então finalizar a teoria no próximo bloco e depois exercícios. Não sai daí, eu espero vocês até daqui a pouquinho, galera. Tchau, tchau.